Hoje foi mais um dia de destaque para o petróleo. A alta do barril chegou a superar os 12%. Para explicar tudo que movimentou os investidores hoje, eu recebo aqui no nosso estúdio a analista de economia Lucinda Pinto. Lucinda, até onde deve ir essa, para não dizer instabilidade, mas especificamente essa alta no preço do petróleo que a gente está vendo como se fosse uma escadinha, mas hoje foi um belo pulo de alguns degraus, né? Isso mesmo, Márcio. Boa noite a todos. Acho que essa pergunta de até onde vai essa escalada é o que está concentrando as atenções dos investidores, e a falta de uma resposta é que explica essa disparada dos preços no fim das contas. A gente tem aqui uma tela que mostra o comportamento do petróleo hoje. Olha. Só nesta sexta-feira o WTI subiu mais de 12% e o Brent 8%. E é surpreendente quando a gente vê o movimento também ao longo da semana, desde o início do conflito, que a gente vai enxergar aqui na próxima tela. É uma alta bastante expressiva e que reflete apenas a preocupação do investidor sobre uma eventual falta de petróleo no mundo, falta de disponibilidade. Isso não está acontecendo. Esse movimento aqui de valorização de 35% do petróleo WTI e de 27% do petróleo tipo Brent ainda reflete esse prêmio de risco, né? Como a gente fala, essa incerteza. Agora, a gente teve notícia já, Márcio, de que esse aumento de petróleo está chegando ao consumidor americano. Aqui no Brasil, a gente não tem relatos consistentes ou não é um aumento generalizado. E a Petrobras tem dito e repetiu hoje, depois da divulgação do seu resultado, ou melhor, da explicação do seu resultado, que havia sido divulgado ontem à noite, que está observando, está monitorando os preços, mas que não vai repassar a cada volatilidade, a cada movimento do petróleo, porque é preciso esperar um tempo para entender em que patamar médio esse preço vai se estabilizar. Não é no preço do dia, é uma média que eles observam. E essa observação, Márcio, a respeito dessa estratégia de cautela, de serenidade por parte da Petrobras, está sendo bem vista pelos especialistas, pelos analistas. É preciso aguardar um pouco. Agora, é muito importante a gente alertar para o seguinte: se o petróleo começa na semana que vem estável nesse patamar ou num nível ainda muito acima do que havia se observado há pouco tempo e a Petrobras não fizer nada, aí vão começar a vir críticas por dois motivos. Primeiro, porque quem suporta essa diferença de preço, essa defasagem entre o que é o preço do petróleo lá fora e o preço aqui, é a própria companhia, e você tem investidores, quer dizer, os investidores vão ver a companhia na qual eles estão colocando os seus recursos ter os seus resultados comprometidos por essa estratégia. Número 2, isso pode ser visto como um instrumento político do próprio governo para evitar uma pressão sobre a inflação no ano eleitoral. Então, a Petrobras vai ter que ter bem claro e bem bastante cuidado para não deixar passar do ponto correto ali para fazer esse reajuste. Seja como for, hoje também a gente quer mostrar aqui o desempenho da Bolsa e da própria Petrobras. O Ibovespa teve uma queda aí de 0,61%, que dá para dizer que não é um tombo diante desse momento aí de tanta incerteza. E a Petrobras contribuiu para impedir uma queda ainda maior. A ação subiu aí 4%. Ao mesmo tempo em que o dólar também, de forma surpreendente, continua aí com sangue frio, né? Então o dólar ele continua caindo no mundo, refletindo essa preocupação com o impacto desse conflito sobre a economia americana. Caiu no mundo e caiu aqui também. Só ficou feio porque perdemos os 180 mil pontos, né? Exatamente. Tão simbólico. Tão simbólico. E de fato, isso tem impacto, no fim das contas, sobre a decisão dos investidores. E na próxima tela, a gente vai ver aqui o saldo da semana. Então, o que essa guerra até aqui provocou. O Ibovespa tem uma perda de 5% e o dólar acumula uma alta de 2%.